Eu vou convidar aqui para a nossa transmissão o advogado especialista em direito digital Lucas Caran, que vai nos ajudar nessa análise sobre mais esse tema que deve ser pautado aí ao longo da semana. Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Boa tarde a você. Muito boa tarde, Soane. Muito boa tarde a nos assistem. Então, temos algumas propostas que estão em andamento na Câmara dos Deputados. Uma, inclusive, já foi aprovada pelo Senado e que institui o dever do cuidado nas plataformas digitais, que as administradoras ficariam obrigadas a adotar medidas para prevenir danos a menores de idades. Também tem outros projetos que tratam sobre a intensificação da fiscalização e responsabilização dos autores, patrocinadores de conteúdos também, até com a possibilidade de retirada de conteúdo sem necessidade de autorização judicial. Mas antes da gente entrar nesses projetos, quero entender qual seria, a definição, de acordo com a lei brasileira, desse termo adultização, se há alguma definição nesse sentido em relação a esse conceito envolvendo crianças e adolescentes nos meios digitais. Hoje, a ação que protege a criança é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há diversos termos que são colocados, não propriamente a adultização, mas que a criança, por estar em fase de desenvolvimento psicológico, cognitivo, ela precisa ser protegida. E, portanto, qualquer cenário que coloque ela em um fator de constrangimento seria, inclusive, considerado um crime. E qualquer meio de produção de cenas que coloquem aquela criança em um fator pornográfico também seria um outro crime que poderia ter uma pena aí de 4 a 8 anos de reclusão. Então, hoje possuímos o Estatuto da Criança e Adolescente, que ele acaba prevenindo e trazendo uma tipicidade, ou seja, um enquadramento legal desses atos relacionados à adultização para a nossa legislação, para o nosso Código Penal, inclusive, que vai depender de acordo com o que aquele infrator da lei está realizando. Se ele está realizando uma cena pornográfica, se ele está constrangendo aquele adolescente, aquela criança, mesmo que ele seja um pai ou um responsável, ele será punido hoje pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E em relação às redes, hoje qual é a responsabilização que as plataformas digitais têm em relação a essa exposição infantil, tanto nessa detecção ou mesmo na remoção de conteúdos sensíveis, por exemplo? Hoje possuímos algo um pouco genérico. Há realmente a necessidade de regulamentação da utilização das redes sociais no Brasil, especialmente no tocante para criança e adolescente. A mesma regra que é utilizada hoje para o nível offline é utilizado nas redes sociais. O dever de todos preservarem pelo bem-estar daquela criança, pelo bem-estar daquele menor. Então, é isso que acaba trazendo como fundamento jurídico algumas análises do que ocorreu, por exemplo, com o Discord, pelo que ocorreu naqueles testes, por exemplo, do TikTok, onde pessoas acabaram realizando desafios e acabou uma criança perdendo a vida. Então, isso vem como base a responsabilidade coletiva, inclusive dessas instituições, de preservar a criança e adolescente. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e deve ser aplicado por escolas, deve ser aplicado por redes sociais, entre outras instituições que lidam com a interação de crianças e adolescentes. Agora, claro, caso haja uma regulamentação muito mais assertiva, muito mais detalhada, obrigando o que a rede social necessita realizar, teria aí uma segurança jurídica muito mais forte no Brasil para esse tipo de caso. E você poderia dar exemplos em relação a essa regulamentação, vamos dizer assim, das redes sociais? Quais seriam, por exemplo, leis
ou medidas efetivas que poderiam ser previstas em lei, já que a gente vai ter essa discussão aí ao longo das próximas semanas no Congresso Nacional? Perfeito. Assim como há algumas regulamentações também em fase de aprovação no Congresso, sob a necessidade de forma preventiva identificar conteúdos que possam ser ofensivos para as crianças, para a sociedade. Hoje, na era da inteligência artificial, onde dificilmente você consegue distinguir o real do artificial para um adulto, para uma criança é muito maior essa possibilidade de persuasão. Então, é necessário tratar com algoritmos, com inteligência artificial, de forma preventiva, conteúdos que possam gerar às nossas crianças um prejuízo significativo. Hoje possuímos documentários a nível internacional que já demonstram resultados de estudos do que a rede social está fazendo com as nossas crianças, com os adolescentes hoje em dia. Inclusive, até mesmo o aumento de número de suicídios por conta dessa referência que há entre um e outro nas redes sociais. Então, um exemplo muito prático disso, que é necessário, é um filtro preventivo para que, de fato, seja possível filtrar conteúdos ofensivos para as crianças e adolescentes, como, por exemplo, o desafio do desodorante, como, por exemplo, aquele conteúdo que tem ali, de certa forma, uma pornografia envolvida, como, por exemplo, a divulgação de conteúdos que haja, de certa forma, um conteúdo um pouco que sexual envolvendo crianças. Mais um ponto importante também, porque a gente vê no Congresso Nacional, toda vez que os parlamentares vão tentar discutir esse tema de regulamentação das redes sociais, de alguma forma, a gente acaba esbarrando também em um contexto ali de argumentos que tratam sobre a censura no Brasil, ou então, né, você tentar tolir a liberdade de expressão. Quero entender, na sua avaliação, como fazer para a gente conseguir superar esse aspecto de uma possível censura, nesse caso especificamente tratando, né, de crianças e adolescentes, para que isso possa avançar de fato no Congresso Nacional. Perfeito. O cenário da discussão da liberdade de expressão, ou seja, até onde eu posso ir, ele se resume em um ditado muito simples: eu só posso ir até onde o direito do outro começa. Então, a liberdade de expressão, ela é prevista na nossa Constituição Federal, mas até ela possui limites, limites muito claros, porque a nossa legislação, ela acaba trazendo ali o seguinte: você pode falar o que você almeja, desde que você não venha lesionar o direito do outro, desde que você não venha realizar algum ato ilícito. Então, dessa forma, seria um resumo aqui para equilibrar essas duas partes, o seguinte sentido: você pode expor a sua fala, a sua liberdade de expressão, desde que seja identificado e desde que você não venha cometer nenhum tipo de crime. A sua liberdade de expressão será preservada se você trazer uma opinião que não venha ocasionar um crime naquela fala. A sua opinião será preservada se você não divulgar determinados cenários de pornografia infantil. Então, para esse tipo de proteção para crianças e adolescentes, isso acaba ficando muito mais claro do que no contexto político, porque muitos dos atos que são tratados como talvez uma necessidade de liberdade de expressão, esse ato, na verdade, ele está tipificado no próprio ECA e no próprio Código Penal contra um crime contra aquela criança, contra aquele adolescente, pela internet, ou, por exemplo, por via offline, tá? Por via, pode ser numa escola, pode ser em outro ambiente. Se enquadrar em uma legislação que enquadra aquilo realmente como ilícito, nesse caso, teríamos aí um crime, e não uma liberdade de expressão sem limites. Professor Lucas Caram, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Também ficamos à disposição para próximas oportunidades. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Sônia. Uma ótima tarde.